Hoje o Tudo de Bom saiu do estúdio, a gente está fora de casa para mostrar para você um lugar muito especial que muita gente não conhece aqui em Campo Grande. É o Parque Estadual do Prosa, uma área de preservação no coração da cidade, mas que é super importante para a gente. Quem está aqui comigo é o Elton, ele é guarda-parque e eu pergunto para você, Elton, por que a gente tem esse pedacinho de verde aqui tão bem cuidado no meio do centro urbano? Por que isso é importante e o que tem aqui? A importância da existência do parque é exatamente para a preservação, principalmente de fontes de água potável, de características típicas da imagem do cerrado brasileiro e as espécies que tem dentro dela, tanto vegetais quanto animais. Agora, só de olhar, a gente não imagina o que tem aqui. A gente é privilegiado em Campo Grande, né, Elton? Tem muito verde ainda, mas aqui dentro eu tenho muito da fauna e da flora do cerrado? Tem várias espécies típicas do cerrado brasileiro, que são preservadas e objetivos, inclusive, da criação do parque, né? Principalmente quanto à proteção das fontes de água potável, que são das nascentes do córrego Prosa, né? Que o córrego Prosa é formado por dois córregos, Joaquim Português e o Desbarrancado. E aqui dentro, então, eles se juntam e formam o córrego Prosa. Prosa que foi importante para Campo Grande, exatamente pela formação e nascimento da nossa cidade, juntamente com o Segredo. Elton, eu tô vendo aqui, ó, que tem mais de uma trilha. Você vai levar a gente para fazer a trilha dos sentidos. Mas são 10 trilhas aqui dentro do parque? São 10 trilhas que tem aqui dentro do parque para poder fazer visitações normalmente, mas atualmente é mais utilizado a trilha dos sentidos. Como é que as pessoas têm acesso a essas trilhas? Elas podem vir aqui conhecer, tem que fazer um agendamento? Como é que é o trâmite? A visitação no parque se faz primeiramente por agendamento prévio através do telefone do parque, é o 3326-1370. Tá? Com esse agendamento a gente verifica a data disponível para poder disponibilizar para o solicitante. E aí você falou para mim que a prioridade durante a semana é a visitação de escolas, mas que eu posso vir tanto com um amigo, com um namorado ou com a família inteira, com um grupo, é só agendar e organizar isso, provavelmente no final de semana. O popular comum, o turista, geralmente é mais destinado para o fim de semana, como no sábado. Né? As escolas, para nós, portaria, você faz a visitação preferencialmente para as escolas. Né? Aí quando sobra a vaga de escola, próximo da data de ocorrer, a gente libera também para a população, para ser utilizado essas vagas também, né? Não ficar desperdiçando. Ô Elton, e há uma taxa cobrada por essa visitação? A visitação é gratuita, a única coisa que precisa necessariamente é fazer o agendamento prévio. E o que a gente vai aprender? Eu nunca fiz essa trilha aqui, vou fazer pela primeira vez. O que eu vou sair sabendo aqui a respeito desse ecossistema? Olha, as informações que a gente procura passar aqui sempre são a conscientização ambiental em relação, né, à proteção dos recursos hídricos, das características do cerrado brasileiro, educação ambiental. Você acha que muita gente aqui em Campo Grande ainda não conhece essa trilha, nem sabe que existe essa trilha para fazer aqui em Campo Grande? Olha, assim, quando eu cheguei aqui para trabalhar nesse local como guarda-parque, eu também não conhecia. Então, muita gente também veio e nos fala que eu não sabia que existia isso daqui. Fiquei sabendo por um amigo, então vi alguma informação, né? Aí as pessoas acabam descobrindo dessas formas e vêm fazer visitações. Se interessa, né? Que ele tem principalmente de conhecer as características típicas de fauna e flora. E como é que é essa experiência? As pessoas que chegam aqui pela primeira vez, os turistas e até mesmo as pessoas aqui da cidade que você acompanha, qual que é a reação delas quando veem tudo isso que tem aí dentro? Depois que a pessoa passa aqui, ela fica muito interessada até pelas informações que são passadas para o visitante, né? Em relação ao conhecimento, informações que são úteis para a vida, inclusive até para a própria pessoa. A forma como a pessoa sai daqui vendo e sentindo também, né? Na própria respiração, na convivência, na movimentação dentro da mata, né? Que ela vai aprender a levar experiências que são muito úteis para a vida dela até. É educação ambiental na prática. Ok, se a gente tiver sorte, a gente vai conseguir ver algum animal aí? Que tipo de animal a gente pode conseguir ver? Atualmente que é possível a gente ver alguns tipos de pássaros, cutia, coati. Se a gente tiver sorte, encontra o tamanduá, quem sabe aí, né? Então vamos embora que eu tenho sorte. E a trilha do Prosa e o CRAS ficam dentro de uma área que compreende o Parque dos Poderes, que está em processo de tombamento há quase um ano. A medida é muito bem-vinda, já que assim
fauna e flora tem ainda maior garantia de proteção. Confira na reportagem. O processo de tombamento do Parque dos Poderes é para garantir as características do local, assim como a fauna e a flora. Precisa-se ter uma parte administrativa dentro do parque e que também tem que fazer com que a coisa movimente, a coisa aconteça, né? Mas também não podemos deixar a nossa paisagem maravilhosa que nós temos ali dentro, né? A fauna, a flora que nós temos dentro desses parques que se perca, né? Então, o sentido hoje de um tombamento é exatamente para você manter as origens, as características naturais do local. Criado na década de 90 pelo então governador Pedro Pedrocian, o complexo do Parque dos Poderes levou quase uma década para ficar pronto. As obras mobilizaram máquinas de homens que, por dezenas de meses, mudaram a paisagem da região. Eles trabalham inicialmente na abertura de 10 quilômetros de arruamentos com a pavimentação asfáltica e drenagens das amplas passarelas de circulação. Ao mesmo tempo, já estão sendo executadas as obras de infraestrutura de energia elétrica, água e esgotos. A medida prevê a proibição da derrubada de qualquer tipo de vegetação, a realização de obras de terraplanagem, a abertura de canais, presença de rebanho de animais e a exploração de recursos naturais. O que a gente entende é que o que foi iniciado antes do processo de abertura do tombamento se mantém do mesmo jeito, ou seja, se mantém em andamento, enfim. A partir de que nós concluirmos o processo de tombamento, aí a partir daí nós teremos regras que terão que ser seguidas. 8 meses após a publicação do decreto autorizando o processo, começa o estudo que vai confirmar ou não o tombamento. Biólogos, engenheiros ambientais, paleontólogos, arqueólogos, esses profissionais não fazem parte do nosso corpo técnico hoje. Então nós fecharemos aí possivelmente um termo de cooperação técnica com as outras instituições governamentais e iremos atrás de outros funcionários para compor esse Master Group. O processo de tombamento do Parque dos Poderes é complexo, porque envolve mais de 2,5 milhões de metros quadrados de área e por isso só a fase inicial deverá demorar mais de 2 anos. O complexo todo, que inclui Parque dos Poderes, Parque do Prosa e Parque das Nações Indígenas, totaliza 416 hectares. A gente vai unir, na verdade, a teoria e a prática, o levantamento documental, mas como é paisagem, também realizaremos as visitas em loco, as pesquisas. Ali existe, inclusive, sítios arqueológicos. Como é que se faz a prospecção arqueológica sem visita técnica? Temos que realizar, né? Elton, vamos começar nossa aventura pela Trilha dos Sentidos. Qualquer pessoa pode fazer essa trilha? Essa é uma trilha que tem 486 metros, ela foi desenvolvida exatamente para que as pessoas tenham um pouquinho mais de dificuldade para poder fazer a caminhada, né? Então a categoria dela é leve, não faz muito esforço e dá para caminhar normalmente. Até idosos com mais de 70, 80 anos já passaram por essa trilha. Quanto tempo? Olha, essa trilha aqui deve dar pelo menos uns 40 minutos. Então vamos embora. Isso aqui é uma árvore de jatobá. Isso, esse é o jatobazeiro, né? O jatobá mirim, o jatobá. Ele pode ter 35 metros de altura. A idade dele, por enquanto, não dá para dizer, porque para a gente saber a idade de uma árvore, você teria que cortar ela. Nosso objetivo não é esse aqui, né? Deixar ele crescer. Estima essa idade mais ou menos 36, 37 anos por causa da época da criação do parque, que foi em 1981, tá? Quando criou a reserva. A partir de então, passou-se a se desenvolver a dispersão de semente pelos animais aqui, que não teve interferência do ser humano. É chamado de recuperação natural. Tá? E essa é uma árvore importante aqui para o Cerrado. É uma árvore típica do Cerrado brasileiro. Tá? Pode ter em outras partes do país. Na natureza tem mais de 12 tipos diferentes de jatobá. No parque tem 2. Esse daqui e um outro mais, em outros locais do parque.
Essa é a semente do jatobá. O principal elemento que se utiliza para alimentar aqui é a cotia. Esse daí é o motum, né, que é uma espécie típica principalmente da região do Pantanal, mas tem bastante aqui na região do Cerrado brasileiro. Aqui no nosso parque também contempla. E é comum encontrar ele aqui? Aqui é comum. O pretão com bico amarelo é o macho e a fêmea é aquela rajadinha de branco. Isso aqui é um bom exemplo típico nesse ponto aqui para mostrar a diferença entre cerrado e cerradão, que são as duas principais características do parque aqui. Cerrado é quando você tem uma entrada de luz solar, e o cerradão é aquela mata fechada quase sem luz do sol. Tá? A gente tem os dois. No meio da marca, mais dos outros pontos era o cerradão, aqui já é mais cerrado, que é mais aberto. E aqui é um bom exemplo que a gente costuma mostrar também, exatamente por causa da característica de uma área de proteção ambiental, de conservação integral, como a nossa, por exemplo. Integral que você não pode tirar nem levar nada daqui, tudo é protegido por lei, né? Numa área de proteção ambiental, o que acontece? Ou outras áreas protegidas. Uma árvore quando cai, ela leva outras árvores juntos, obviamente, como está dizendo, né? Abre uma clareira no meio da mata, né? E ela fica aí. Vai se decompor com o processo de decomposição natural dos fungos e das bactérias, né? Futuramente. No começo, agora, como pode verificar, é a característica de serrapilheira, onde vários troncos, galhos vão se amontoando e formando serra. Isso é essa daí, automaticamente, quando cai e abre a copa da árvore, abrindo essa grande abertura, ela continua fazendo a proteção do solo, né? Diferente de umas áreas de exploração ilegal. O que o camarada faz? Ele derruba uma árvore, consequentemente derruba outras árvores, só que ele limpa o solo totalmente. Nessa limpeza do solo, o solo fica exposto, né? E aqui quem manda é a natureza. Aqui quem manda é a natureza. Outras árvores vão crescer posteriormente e vai fechar a copa, fazendo a proteção natural. Aqui é o jequitibá, né? Outra árvore típica brasileira, também uma das mais altas, vai chegar até 75 metros de altura, diferente da média de crescimento do parque, tem 35. Já tem um caso, inclusive, na região de São Paulo, que eu vi uma vez em um documentário que tinha mais de 3.000 anos, inclusive. Então, se ele conseguir sobreviver, mas o interessante do jequitibá é em relação ao sistema reprodutivo. Outras árvores, para poder se reproduzir, eles fazem um fruto comestível para os animais pegarem o fruto e levarem para distante dela. Sair do que chama de área de dominância da árvore, porque se uma mesma semente de uma mesma espécie cai naquela área, ela não consegue nascer. Então tem que sair para fora. Quem faz isso? Os animais. Ela não dá um fruto comestível nem para a gente nem para os animais. Então como que ela faz isso? Através de uma engenharia da natureza, de uma semente característica dela, que é chamada de semente alada. E ela faz a reprodução exatamente em períodos que tem bastante vento. E essa semente é bem levinha que o vento chega a carregar. Esse aqui é o sistema reprodutivo do jequitibá. Aqui é uma cápsula, tá? Ele fica nessa posição lá em cima. Quando chega, tem uma tampinha aqui embaixo. Quando chegar a época de reprodução, essa tampa sai e as sementes saem voando por aí. De tão levinha que ela é, o vento acaba carregando, exatamente em época que tem vento. Aqui a gente costuma mostrar para ver a mostragem do pessoal que tem atividade animal aqui sim no parque. Ó. Tendo 3 garrinhas aqui, mais para cima, ali também. Isso daí são pegada do coati. Ele sobe nas árvores aqui, principalmente para buscar alimento, né? Ou se proteger de um predador que vai querer atacar ele, sobe na árvore. Então esse aqui, até um biólogo que me ensinou uma vez isso daí, que ele falou que isso aqui chama-se erosão laminar, que é lâmina de água, né? Ele criou a proteção, foi protegendo exatamente protegendo o solo. E protegendo o solo faz exatamente o que nós vamos ver daqui a pouquinho, que é a água. Que faz o quê? Impede exatamente a entrada de detritos e sujeira dentro do leito do córrego ou rio, fazendo a proteção. Isso daqui que nós
especialmente nós estamos aqui, é bem antes da criação do parque. Isso aqui é uma represa. Ela foi criada na década de 30 para dar condição de captação para uma parte aqui de Campo Grande. Tem uma aqui que é nesse córrego que nós estamos aqui, que é um braço dele, não é a nascente aqui, que é do desbarrancado. Mais para cima lá fica o córrego Joaquim Português. Tá? Aqui no mapa vocês poderiam ver que o Joaquim Português, inclusive, está com a nascente na beira do parque. O desbarrancado não, ele fica bem no meio. Por isso a água é bem limpinha, bem bonita, né? Bem clara, até dá para ver o fundo dele. E aqui vocês têm uns mascotes aqui. Esse aqui apareceram aqui no parque, né? Então estão morando atualmente. É um cágado ali, vocês podem ver. Esse pato que ele veio do Parque das Nações, quando eles estavam fazendo o desassoreamento lá. Ele veio voando, achou um local propício para ele poder se alimentar e viver. Mora sozinho aqui agora. Está morando aqui agora, sozinho. Elton, aqui é um lugar importante aqui dentro do parque. Aqui é onde basicamente deu a nomenclatura do próprio parque, é o Parque Estadual do Prosa. Então a gente está exatamente onde começa o Prosa. Onde começa o Prosa, que é aqui nesse ponto dentro do parque. Que é o objetivo principal do parque, inclusive, que é o quê? A proteção aqui de uma fonte de água potável. E bem aqui, do ladinho da trilha do Prosa, está o Parque das Nações Indígenas. Esse cartão postal da cidade vai passar por revitalização e os decks do lago serão todos renovados. Confira na matéria. Aquela paisagem que o sul mato-grossense adora está de volta, substituindo aquele cenário de obras dos últimos meses. Mas ainda falta fazer muita coisa por aqui. E nessa nova fase de obras estão os decks do parque. As estruturas têm mais de 15 anos e nunca receberam manutenção. A semana já começou com trabalho. A primeira parte é interditar tudo com tapumes. Toda essa estrutura será retirada e substituída por uma nova com um material mais resistente. E somente essas áreas onde os tapumes estão sendo colocados é que ficarão interditadas. O acesso dos visitantes ao parque não será prejudicado. Além do conjunto dos 3 decks, a passarela do Monumento do Cavaleiro Guaicuru também vai ser reformada. O custo nessa fase será de pouco mais de R$109 mil e tem um prazo de até 40 dias para ser entregue. A gente já vem fazendo alguns trabalhos há um tempo, como substituição das lâmpadas por lâmpada de LED, a reforma dos parquinhos, agora a reforma do deck, a recuperação do reservatório aqui do lago, né? Então são manutenções necessárias. É um ambiente que é muito grande, né? E está exposto a todas as condições do tempo, então a gente precisa estar frequentemente fazendo manutenção. Já a reforma que vai contemplar a estrutura de contenção das margens e da barragem do lago ainda está em fase de licitação e por isso o nível do lago está baixo. Essa é uma medida de segurança até que todo o trabalho seja concluído. O presidente do IMASU reforça que a partir de agora a intenção é causar o menor impacto possível para os frequentadores do parque. A pista está liberada para caminhada, a população pode usufruir aqui do entorno do lago. A gente pede só compreensão nesse momento, é um período só para que a gente possa, de fato, recuperar esses decks e devolvê-los de novo para uso da sociedade campograndense. Elton, quero agradecer a sua companhia, as informações que você passou aqui pra gente. Foi muito legal conhecer essa trilha, viu? Obrigado pela visitação de vocês e voltem sempre. Ok, obrigada, parceiro. Olha só, mas a gente não vai embora não, a gente vai continuar aqui, porque agora nós vamos mostrar para vocês um outro lugar muito especial e também muito importante aqui em Campo Grande, o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. Vamos lá. O Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, ele é nada mais que um hospital, tá? Nesse hospital, nós só recebemos apenas animais silvestres da nossa fauna, tá? Então, todos os animais que são cometidos por tráfico, por trauma, atropelamento, fogo, enfim, qualquer ordem, né, que venha, qualquer injúria, né,
nós recebemos esses animais aqui para tratá-los e devolvê-los à natureza. Quando você fala que eles são tratados, o que eles recebem aqui? Além, é claro, de ter um recinto apropriado, ter alimentação, o que eles passam por cirurgia? O que vocês fazem aqui? Na verdade, ele recebe todos os cuidados que uma pessoa ou que um animal recebe em um hospital. Na verdade, quando chega, né, esse animal é triado. A partir da triagem, esse animal é visto, se é necessário esse animal ser encaminhado para um centro de imagem, né, para estar fazendo um raio-x ou um ultrassom, se é necessário uma intervenção cirúrgica. A partir daí, esse animal ele vai seguindo algumas etapas, né? Então ele passa como se fosse um hospital mesmo, ele passa por todo tipo de triagem, né? É feito alguns exames para posterior soltura, se assim for, e aí chegando à última etapa, que é a mais feliz, é a soltura. Agora, não são só animais que vêm da natureza diretamente, alguns deles já estavam aí em cativeiro, alguns desses animais não vão mais embora daqui, Lucas? Infelizmente, a gente também se depara com algumas situações, né? Na verdade, por ser um hospital, não é um zoológico, então nós não mantemos animais aqui em cativeiro, cativos como um zoológico. Na verdade, alguns animais que são impossibilitados de retornar à natureza, nós encaminhamos esses animais, ou seja, nós disponibilizamos para algum criador zoológico, né? Essas entidades que têm esse apoio a esses animais. Mas alguns animais que ficam completamente debilitados, porque eu já cheguei a fazer matéria aqui que alguns bichinhos tinham até nome. Eles chegam a passar muito tempo aqui. Então, depende do animal. Geralmente depende muito do trauma, depende se for uma fratura, né, uma complexa. Infelizmente, alguns, né, tem animal papagaio aqui que já passou 20 anos, né, com proprietários, né, e já vem com nome, né, vem nome A, nome B, nome C. Então, às vezes, por força do hábito, a gente acaba chamando pelo nome, pelo apelido. Mas, em tese, a gente sempre tenta não chamá-lo, né, para dar esse, vamos dizer assim, esse gelo no animal para ele poder voltar à natureza sem vício. Legal, difícil, né? Difícil, complicado, mas a gente tenta. Que tipo de animais vocês recebem aqui? Quais que são os mais comuns? A gente sabe que já apareceu até onça e tudo mais, mas quais são os mais comuns? Os mais comuns são as aves. Na verdade, os psitacídeos. Em primeiro lugar, são os papagaios, né? Oriundos de tráfico, oriundos de lugares que não têm licença, pessoas que não têm licença, apreensão. Então, primeiramente, são os papagaios. Em segundo, são os psitacídeos em geral, as araras, né, pequenos psitacídeos. Secundário, os mamíferos. Terceiro, os répteis, né? Então, assim, nós temos bastante mamífero aqui também. Nós estamos aqui, se eu não me engano, com 6 ou 7 onças pardas, jaguatiricas, gato palheiro, né, que é super difícil poder observar um animal desse na natureza. Então, nós temos todos esses animais sendo tratados para devolvê-los à natureza. Qual que é a importância disso? Se a gente não tivesse esse hospital aqui, qual que seria o destino final desses animais? Nossa, isso aqui, se a gente for falar de importância real do CRAS, nós ficaríamos aqui até amanhã falando, né? Mas assim, resumindo, é muito importante isso. Primeiro porque nós moramos no maior conjunto de biomas do mundo, que é o Pantanal Sul-Mato-Grossense, né? Então, na verdade, o nosso quintal é o Pantanal. E, obviamente, com o crescimento e expansão da agropecuária, etc., nós temos, né, áreas que acontecem, etc., ou animais que tentam fugir, são atropelados. Então, o CRAS está aqui para dar esse apoio a esses animais. Animais vítimas de atropelamento, vítimas de tráfico. Então, veja, só para você entender, um papagaio que a gente deixa de tratar, ou se não fosse tratado, ele deixaria de devolver ao meio ambiente cerca de 160 indivíduos em toda a sua vida. Então veja isso em grande escala para você ver o quanto que esse animal deixaria de devolver, né, a perpetuação da sua espécie, né? Então é muito importante o CRAS estar aqui. Na verdade, o CRAS ele recebe, ele trata, ele cuida. Ou na verdade isso aqui é um pedacinho do Pantanal, um pedacinho da natureza aqui dentro do CRAS. Lucas, muita gente não entende hoje ainda porque o CRAS já foi aberto para visitação e hoje está fechado, as pessoas não podem vir aqui, ele cumpre realmente esse papel de hospital, né? Por que isso acontece? Queria que você explicasse para as pessoas o motivo disso para que elas pudessem colaborar. Sim, na verdade o CRAS não recebe, primeiramente por ordem se eu não me engano foi do CONAMA que foi publicado que o CRAS, CETRAS, não pode receber visitação de
pessoas de fora. Primeiro porque a gente trata-se de animais silvestres, né? Então esses animais vêm com algumas patologias, às vezes desconhecidas, de fora. Então por isso que a gente tenta evitar o conglomerado ou pessoas que não conhecem, né, ou nunca tiveram contato com esses animais, para não ter nenhum surto ou para não ter algum tipo de problema sanitário. A principal razão é essa. Segurança. Segurança em primeiro lugar. E esses animais, eles só podem vir para vocês via os órgãos autorizados, os órgãos oficiais? Sim, a grande maioria é assim, Polícia Militar Ambiental, o IBAMA, né, a Guarda Metropolitana, PM, Bombeiro, sempre trazem animais. Também tem o famoso desapego que a gente diz, né? Às vezes você, minha tia morreu, minha avó morreu, eu tô com um papagaio aqui. E essa pessoa vem e faz essa entrega voluntária desse animal. Também ocorre da população estar trazendo animais, em tese, para o centro de reabilitação. E para exemplificar a importância do trabalho da Polícia Militar Ambiental e do CRAS, nossa equipe de reportagem acompanhou o resgate de uma arara canindé em um bairro aqui da capital. Confira na matéria. A ararinha chegou e já virou a sensação. Muito dócil, ganhou fácil o coração da Aparecida e do Getúlio. Um presente que Deus colocou no nosso caminho. O filhote de arara foi encontrado pela filha da Aparecida e do Getúlio. Ela estava no chão tentando voar, ali às margens daquela mata que fica pertinho da casa do casal. Eles resolveram recolher o bichinho justamente por causa desse problema aqui, olha. Os incêndios são recorrentes na região e eles ficaram com medo da arara acabar morrendo por causa disso. Infelizmente o povo, ele escapa e já mete fogo e tá aí a bagunça. Acontecendo tudo isso, né? Apesar de ter ganhado logo um espaço na casa, a Aparecida e o Getúlio já sabiam que não iam poder ficar com a arara. Os animais silvestres precisam voltar para a natureza. E a Aparecida ligou para a Polícia Militar Ambiental. Eles de imediato vieram recolher o bichinho. Essa arara ela vai para o CRAS, do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, onde ela vai ser tratada e vai ser introduzida no local de onde ela saiu, né? Mesmo com o coração apertado, a Aparecida fez o certo e sabe que é o melhor para a ararinha. Gostaria, sim, que as pessoas pensassem mais nos nossos filhos, nos nossos netos, daqui a uns anos, o que vai ser, né, destruindo a natureza. Aqui eles colocam muito fogo, é muito lixo, então sempre peço a colaboração dos nossos moradores aqui do Rancho Alegre 1, 2, 3 e 4. E para quem passar por uma situação parecida, fica o alerta. Reter animal silvestre como doméstico é crime, né? E crime ambiental, e o que acontece? Ele pode ser punido com a multa, né? Varia de 5 mil em diante, né? Ô Bruna, que animais são esses que estão aí na sua mão? Estou com os filhotes de gambá, que são conhecidos como marsupiais. A mãezinha deles, infelizmente, morreu, alguns de queimado ou de ataque de cachorro. E a gente cuida, tentando salvar, né? Tentar recuperar o máximo possível. E agora, eles passam quanto tempo aqui com vocês, sendo tratados assim, desse jeito? Eu nem abri o olho ainda. Abriu. Mais uns 2, 3 meses. E aí eles são reinseridos na natureza? Reinseridos na natureza de novo. Ok. Não vão ganhar nome, você jura? Não, eu juro, não tento dar nomes, não posso. Mas se apaixona, né? Ah, não tem como não se apaixonar, né? Eles são muito lindinhos, gente. E eles estão bem? São todos bem. E tem muita gente que se engana de ele exalar o cheiro. Ele fala, é gambá, é ratazana, mas não. A gente tá chegando muito filhote desse jeito porque a mãe faleceu. Por ataque de cachorro, ou alguém deu paulada, ou das queimadas mesmo. Porque acha que o animal exala o cheiro ou vai atacar, mas não. Eles são bem tranquilos, a mãe nessa época tá atrás de comida. Então por isso que eles vão dentro das casas para pegar ração, pegar lixo, essas coisas. Então o que a gente tenta falar mesmo é para deixar o animal seguir, ele só tá passando para pegar comida. E como eles são marsupiais, eles são como canguru. A mãe guarda os filhotinhos dentro de uma bolsa. Se ela morrer, os filhotes morrem junto, porque ninguém vê os filhotes, porque tá tudo dentro dessa bolsinha. Um desse aqui mesmo foi ataque de cachorro, esse aqui. Chegou sem pelo, com o olhinho fechado, agora ele tá se recuperando também.